Bem-vindos ao Sintonia Holística, um podcast para você falar de saúde e bem-estar, para falar sobre a sua dor. Você sente dor na coluna? Você já sentiu esse incômodo tão chato que te atrapalha a tua vida, te deixa sem prazer de fazer as coisas, sem vontade de trabalhar? Hoje, nossa querida convidada vai falar exatamente disso. Mas antes de falar um pouquinho dela, eu preciso agradecer a todos vocês que estão aqui e já começar falando. Se inscrevam, curtam, participem e nós daqui a pouco vamos começar a abrir perguntas para vocês falarem diretamente com nossos convidados. Não vai ser nesse, mas nos próximos. Já estamos aqui deixando o spoilerzinho para vocês. Vamos falar um pouquinho de mim, que eu sempre esqueço, né? Sou Cristiana Cavalcante, sou terapeuta integrativa, esteticista natural. Trabalho aqui pertinho desse espaço maravilhoso no Cadima Shopping. E nós temos uma equipe grande agora trabalhando para vocês. E, corridinho, no Espaço Holístico, Cristiana Cavalcante. A gente trabalha com hipnose para você que quer melhorar, sair dos traumas, resolver na sua vida, mudar de profissão, mudar os seus sentimentos, as suas emoções que estão complicadas. Você que quer ter um bom relacionamento, hipnose é perfeito. E detalhe, as pessoas têm medo da hipnose porque acham que eu vou hipnotizar vocês a ponto de eu tirar tudo de vocês ou vocês fazerem exatamente o que eu mando. Não é assim que funciona. A hipnose ela é suave, é um relaxamento que vai fazer com que você volte no passado, faça uma regressão e ressignifique aqueles sentimentos que te fizeram mal. Além disso, nós temos acupuntura, constelação familiar, estética, terapias integrativas como cromoterapia, como constelação, reiki, cristais, oráculo terapêutico, e você quer se conhecer através dos oráculos, nós temos também. Preciso falar desse espaço magnífico, que você já chega pronto para gravar. Você que quer fazer o seu podcast, dar o seu recado, mostrar para o mundo aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que você conhece bem, vem para cá. Marca um cafezinho com a gente, vocês vão conhecer Patrícia, que é maravilhosa. E vocês vão marcar o seu podcast já com tudo pronto. É chegar e gravar mesmo. Vocês nos encontram no 2299-773-4493 ou no @Estúdio Realize NF aqui de Nova Friburgo, nesse pedacinho aqui de cima do Espaço Office no Cadima, onde tem todos os escritórios. Nós temos um grande colega, um grande companheiro que vai mudar a sua vida financeira. Você pode contratá-lo como consultor financeiro. Vocês podem ficar com o curso que ele faz. Ele tem um curso online, tem um curso que ele vai estar dando especificações para você. Ele promete, e hoje ele está aqui para poder falar a verdade, hein? Ele promete que você chega no seu 1 milhão de verdade. Não é uma questão de mágica, não é um estalar de dedos, mas com um pouquinho de esforço e conhecimento, que ele tem muito, vocês vão conhecer e vão chegar no seu 1 milhão. Além disso, ele tem um livro chamado Construindo uma Sólida Previdência, da editora Viseu, e vocês podem ter esse livro com vocês pela Amazon, pelo estante virtual, aqui com a gente, pode entrar em contato, ou até mesmo com ele. Tem vários cursos. É pós-graduado em gestão financeira e em outras coisas, tá? Ele tem uma série de cursos. E você vai entrar em contato no @Hugo_F Dutra. Bem aqui juntinho da gente também, aqui também no Cadima, nós temos a Lara Guedes, uma excelente nutricionista e terapeuta integrativa. E ela vai associar, ele vai fazer esse trabalhinho em conjunto, ajudando naquilo que você precisa. Se é emagrecer, se é ganhar peso, se é ganhar massa muscular, ganhar massa magra é ótimo, ganhar massa magra, ela vai fazer um trabalho específico para você. Ela faz um trabalho lindo com idosos, com crianças que têm especificações nutricionais bem restritas ou bem complicadinhas, que são aquelas que têm mais dificuldade em comer, tem mais. Ela faz um trabalho e sempre ligado a como você vive, como você come e da maneira que você quer ficar. Você encontra a Lara no 2299-896-2648 ou no @NutriLaraGuedes. Só passando para vocês, quem quiser me encontrar,
aqui no Cadima. Você pode achar no @cristerapia ou no 21996795340. E agora a gente vai falar com essa convidada, linda, 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 para matar o marido dela aqui, ó. Que ela é casada, tá? Bem casada, mas linda e maravilhosa, não tem problema nenhum falar disso. A nossa querida Michelle Munir é fisioterapeuta há quase 10 anos e é especialista em coluna e dor. Vocês vão achar a Michelle no @Michelle Munir, 2299-208-4705. E é exatamente isso. Se você precisa andar, se você precisa se locomover, se você precisa trabalhar, se você precisa viver, você precisa da Michelle. Michelle, muito bem-vinda. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceito esse cuidado, esse carinho, esse trabalho que você faz é magnífico. Eu posso falar de cadeirinha porque eu tive um problema muito sério na coluna e pena que eu ainda não te conhecia. Talvez eu não precisasse fazer tudo que eu fiz, mas eu quero que você se apresente para a gente. Obrigada, Cris, pelo convite. Obrigada a todos. Então, eu sou a Michelle Munir, sou especialista em coluna e dor há quase 10 anos. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, para tirar as dúvidas, né? Então, pode passar as dúvidas. Eu tô cheia. Nossa, cheia de dúvidas. Vamos lá. Primeiro, por que coluna? Então, quando eu comecei a faculdade, a coluna não era o meu caminho, né? Eu tinha outros caminhos, né? Um dos caminhos que eu ainda sou apaixonada, mas eu acredito não ter um psicológico para isso, é da parte de oncologia. Sou apaixonada por essa área, mas eu não acredito ter um psicológico, né? Até porque no período de faculdade, eu cheguei a fazer alguns estágios voltados para essa área e me abalava. Então, lindo, mas... aí eu falei assim, não é. E depois, quando eu comecei a estudar mais profundamente a parte de coluna e ver que você consegue tirar uma pessoa de uma mesa de cirurgia, não deixar ela ir para uma mesa de cirurgia e dar qualidade de vida para ela, sem ela sentir dor e viver bem, aí eu fui direto, botei o pezinho no acelerador e fui. Eu sou suspeitíssima. Confesso que oncologia, hoje eu mexo com isso, porque hoje eu sou voluntária na AMA. Para quem não conhece, a AMA é a Associação de Mulheres Mastectomizadas aqui em Friburgo. É lindo trabalhar, mas realmente é bem pesado. As pessoas vêm, muitas achando que vão embora, muitas achando que não vão conseguir passar, algumas, às vezes, já com o corpo todo tomado, e realmente não é fácil. Na fisioterapia, eu era apaixonada por neuro. Sou até hoje, gosto dessa área de neuro. E tem a ver com a coluna. Tem tudo a ver com a coluna. Tem tudo a ver. E nunca tinha pensado em trabalhar com isso até eu passar pelo problema disso. Você, graças a Deus, não precisou passar. Não. Mas foi se apaixonando por. As pessoas, quando chegam para você, elas chegam já falando, estou com dor na coluna, ou quando descobre que você é especialista na coluna, por favor, me ajeita aqui? Tem aquelas pessoas que vão até você porque você é especialista naquilo. Sim. Tem aquelas que vão em busca de um milagre. Muita coisa. Mesmo sem saber que você é especialista. E tem aquelas que querem que você faça para ontem, né? Tem aquelas que querem milagre, estou curada e acabou, ponto final. Mas tem aquelas que você quer ficar boa em 2 dias, 3 dias. Nem não a gripe é assim, fica, né? Aí aquela velha história que a gente fala assim, olha, quanto tempo você levou para fazer essa lesão na coluna? Você levou, sei lá, 2 anos? Não vai ficar curado, você não vai se tratar em 2 anos. Sim. Né? Então, assim, vai depender do teu corpo, como que o seu corpo vai reagir, não é da noite pro dia, né? Mas tem vários tipos de pessoas, né? Mas as que mais procuram são aquelas que querem um milagre. Eu brinco mas muito. eu deixo bem claro para todos eles que não existe milagre. Milagre só da sua fé, da sua crença, né? Mas chegar lá e vai ficar curado. Não, tem um processo. Vamos ver o que dá pra gente fazer, né? Até onde a gente consegue ir, né? E você vai ficar bem diante do que seu corpo está ali pedindo, diante do que dá para ser feito,
Né? Isso é verdade. Eu até brinquei com a Lara aqui quando a gente falou de nutrição, exatamente isso. As pessoas querem um milagre instantâneo. E até a fada madrinha da Cinderela conseguiu só até meia-noite, né? Pois é. A gente não consegue muito mais que isso. Pois é, nem ela conseguiu. Mas isso é uma coisa que eu acho que incomoda. Primeiro, coluna incomoda todo mundo. Hoje em dia você vê criança reclamando da coluna. Sim. Durante a pandemia, né, o fato das crianças estudarem remotamente, né, computador, e o período que não estão no computador, estão no celular, Sim. né, elas acabaram provocando alterações na coluna, né, seja uma hipercifose, seja até mesmo um desenvolvimento ou uma piora de uma escoliose que às vezes nem sabia que tinha. Então vamos devagarinho para todo mundo entender. Né? Uma cifose é o verdadeiro corcundinha. É o verdadeiro a corcundazinha que o pessoal chama, né? E escoliose? A escoliose é uma... Geralmente ela vem em forma de S, mas aquela ela pode ser... tortinha. Que a pessoa está toda tombada para o lado, você olha os ombros, tem um ombro mais alto, outro mais baixo, né? A cabeça vai para um lado, né? Mas geralmente ela vem em forma de S na coluna, né? E durante esse período de pandemia, apareceu muito. Hoje eu atendo muita criança e adolescente com problema de coluna. Olha. Os meus pacientes adultos, quando sabem que eu trabalho não trabalho só, mas o meu cargo-chefe ali é coluna, quando eles veem eu liberando uma criança da sala, né? Eu saí da sala de atendimento com uma criança, com um adolescente, eles na recepção já ficam meio que espantados. Tipo, o que essa criança, esse adolescente está fazendo aqui? É problema de coluna, será? Eles ficam espantados, porque antigamente não se via tanto, né? Uma criança, uma adolescente dentro de uma sala de fisioterapia. Até porque a criança vai brincar na rua, né? Exatamente. Criança que você via na sala de fisioterapia, geralmente era na área de neuro, né? O traumato, que se machucou. Exatamente. Então, não para a coluna, né? Então, eles ficam até meio surpresos. Como assim? Mas pode acometer todo mundo, desde criança até a fase adulta. Então, você está deixando bem claro que a postura faz toda a diferença? Toda a diferença. Postura para sentar, para brincar, não só para brincar, mas é mais para... Quando você está na frente do computador, você está assistindo TV, para almoçar, fazer suas refeições, né? Porque a criança e o adolescente, geralmente, eles não têm postura, eles se jogam. Só eles? Não, a gente também, né? Mas a gente, por mais que o adulto ele seja, às vezes, um pouco relaxado, né? Ele tem uma consciência. Sim, ou pelo menos teve a mamãe lá atrás perturbando, fica reto o tempo todo. Exatamente. Agora, a criança e o adolescente, eles não querem saber de nada. Eles querem ficar à vontade. São poucos os que são muito regradinhos, né? Sim. Eu lembro que, quando eu era adolescente, a minha irmã, ela andava encurvadinha, né? Toda jogadinha para frente, né? E eu acompanhava ela na escola para levar ela, o meu irmãozinho mais novo e uma amiga dela que morávamos perto, né? E elas duas andavam toda encurvadinha. Eu pegava a mochila dos três, eu carregava a mochila dos três e levava isso. E eu ficava, ajeita essa postura, Patrícia. Ajeita essa postura, ô Larissa. E a minha irmã fala assim, se não fosse você lá atrás, hoje eu estaria toda torta, né? Mas é porque eu ficava pegando no pé, ajeita a postura, ajeita a postura. E lá atrás eu nem pensava em fazer fisioterapia. Coluna. Nem pensava, muito menos em coluna. Sim. É uma coisa, assim, bem interessante. Já estava ali nos planinhos de Deus. E a gente só não sabia, né? Isso é bom. Mas, então, a gente deixa claro para as pessoas que é um trabalho muito preventivo também. Sim, claro. Tem todo o processo ali de prevenção. Desde o... Vamos pensar ali num quadro que a pessoa já tem um quadro ali caminhando ali para a mesa de cirurgia, mas ainda não é cirúrgico. Sim. Tá ali a um ponto, tá um passinho. Você faz um trabalho bem feito, segue todas as orientações que os profissionais que estão te acompanhando te passam, você consegue sair desse quadro de evolução para ir para uma mesa de cirurgia e você ter qualidade de vida tranquilo, você podendo fazer tudo o que você assim, gosta de fazer, obviamente com conscientização, né? Sim.
E esporadicamente, amanhã ou depois você faz uma sessão ou outra para ver como é que tá. É aquele verdadeiro check-up que a gente faz anualmente. Na fisioterapia você também pode fazer. Você faz esse check-up uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, se você já estiver de alta, para ver se você está bem, se você não teve, se não piorou nada. Mas tem o processo ali de prevenção também para quem aceita, porque tem gente que não aceita, ainda tem isso. Tem gente que não aceita o processo. Tô bem, tô sem dor, tchau e benção, às vezes nem termina o processo de tratamento. São as altas de abandono. Né? Exatamente. Eu posso sentir minha coluna doer, o meu filho sentiu, te procurar direto? Pode, direto. Pelo meu número, ele consegue falar diretamente comigo. Eu não preciso passar por um médico, por um ortopedista... Não, pode. Pode passar diretamente pelo fisioterapeuta. Por quê? Nós, fisioterapeutas, nós somos capacitados para avaliar e diagnosticar. Então, se a gente vê a necessidade de um exame complementar, a gente vai pedir esse exame. Obviamente que alguns laboratórios de exame não aceitam pedidos de fisioterapeutas. Infelizmente. Apesar da gente ter essa autonomia e é liberado para a gente pedir. Né? Eu já tive pedidos que eu passei para pacientes que foram negados, mas eu pedi de novo, e conseguiu fazer. Então, a gente consegue. Você pode passar direto pelo fisioterapeuta, não precisa necessariamente você passar para um ortopedista, para um médico clínico e tal. Até porque, depois que você passar por eles, eles vão te encaminhar para o fisioterapeuta. Sim. Então, você já vai direto para a fonte. Óbvio que se a gente vê a necessidade de você passar para um ortopedista, para um neurocirurgião, etc., a gente vai te encaminhar também para o médico especialista. Até porque a ideia é que seja um trabalho sempre multidisciplinar. Sempre. Nunca sozinho. Sempre em conjunto, né? Enquanto eu trabalhava só como fisioterapeuta, era uma briga constante essa ideia de já vem com o programa pronto. Ainda existe. Ainda existe. Ainda você chega lá, o paciente está lá 10 sessões de fisioterapia ou 10 sessões de RPG. Não, se ou vem melhor. Só as 10 sessões, eu até não brigo tanto. Triste é quando já vem dizendo, você vai fazer isso, vai fazer exercício gelo, e tal. TENS, ultrassom, acabou. Alongamento. Aí, às vezes, você pega uma prescrição dessa e você fica, mas peraí, alongamento, mas essa pessoa não pode nem alongar, porque nervo não gosta de alongamento e está pegando nervo. Como é que eu vou alongar? Né? Eu já tive uma paciente idosa e ela veio com uma prescrição médica e tinha algumas coisas lá que era 100% contraindicada para ela. Quando eu avaliei ela, 100%. Aí ela falou assim, não, mas você não vai fazer isso que o médico passou? Aí eu falei assim, não, eu vou fazer fisioterapia, porque a senhora precisa disso, 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 disso. Você não pode fazer isso por conta disso. E fui explicando para ela. Sim. Ela não aceitou. Por quê? Porque ela falou assim, mas é estranho, porque eu tô com esse médico há mais de 30 anos. Ele não ia me passar uma coisa da qual eu não podia. Eu falei assim, tá bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma carta, você entrega para o seu médico, o meu número está aqui embaixo e ele entra em contato comigo. Aí a gente conversa e depois a senhora retorna. Assim ela fez, ela retornou depois para mim com a carta do médico falando que era para eu traçar a melhor conduta possível para ela, para a paciente. Pelo menos teve um acordo aí dentro. Mas você vê o paciente, às vezes, ele não aceita que porque você já tá não... acostumado com o próprio médico. Exato. E quanto mais idoso, às vezes, você não consegue tirar isso dele. Você tem que dar ali um joguinho de cintura ali para você poder conquistar aquele paciente e mostrar para ele que você está certo, que você tem, você sabe o que você está falando, né? Não foram 5 anos de faculdade, mais estágio, mais especialização. Exatamente. Para você falar, eu faço exatamente do jeito que mandam. Não dá. Não rola. Não, é bom a gente falar muito disso. Eu sei o quão difícil é, o quão complicado é você chegar e falar, não, eu tenho que te avaliar. Uhum. Da mesma forma que eu já passei no sentido inverso. Eu saí da sala do médico com a prescrição de tudo que eu fazia, entrei na clínica de fisioterapia e a menina falou assim, você pode deitar? Eu falei, você não vai me avaliar? O médico já passou. Eu falei, amor, o médico me passou ondas curtas, eu estou amamentando. Não tem problema. Eu falei, então bota aí, paciente se nega a...
E as pessoas precisam entender que a pessoa está realmente passando por faculdade, estudando. Não é um estudo tão pequeno. Tem muita anatomia, tem muita fisiologia, tem muita cinese, tem muito tudo para você sair de lá e ainda correr atrás de especialização e tudo mais, para você fazer um bom trabalho. Exatamente. Né? Não que a gente não vá querer o médico junto. Tem médicos que são maravilhosos, são parceiros demais, Sim. e a gente tem que agradecer muito a eles, mas é para que cada um trabalhe dentro da sua área. Por isso que eu gosto tanto de trazer colegas de trabalho que mostrem muito isso. Eu sou bom no que eu faço. Se eu sou bom no que eu faço, confia em mim. Ou eu posso até te lesionar mais do que te ajudar. Sim, exatamente. E o bom, com o passar dos anos, o bom disso tudo é que a visão, posso dizer, dos profissionais no geral, na área da Sim. saúde, tem mudado bastante, Sim. né? Médicos pedindo opinião do próprio fisioterapeuta, ver o que seu fisioterapeuta acha disso, ver com o seu fisioterapeuta se a gente pode tentar isso, né? Profissionais até mesmo da área de educação física, olha, vê lá com ela o que você não pode fazer para a gente poder fazer um trabalho com você específico, para a gente não estragar o trabalho que você tá fazendo lá, ou para você não piorar do seu quadro, né? Então, assim, hoje não são todos, mas a gente tem um grande número aí de profissionais, né, em todas as áreas ali da saúde, que estão entendendo que ele pegar aquele paciente não é só dele. Aquele paciente, na verdade, não é dele. O paciente é ele, entendeu? Então, eles estão entendendo que o paciente ele precisa de qualidade de vida. Isso é tão bom. Entendeu? Porque Então, é muito mais. Uma coluna, como a gente começou falando, a coluna é muito mais do que só uma coluna. Não é só um osso. Não é só um osso, Você tem exatamente. toda uma área, né, de nervos ali por dentro, de medula, de tudo que vai afetar. Sim. Uma coluna lesionada te mata. Uma coluna lesionada te leva a paralisia, pode dar uma meningite, pode gerar tanta coisa que as pessoas falam assim, é só uma dor. Não, e você falou de lesões, né, que podem acontecer. Recentemente, houve um caso de uma pessoa que foi fazer... Ela sentia muita dor, não foi aqui na cidade, mas ela sentia muita dor e foi fazer quiropraxia. Só que ela fez com um profissional não habilitado. Isso é bem complicado. Ele chegou, assim, pelo que eu ouvi, pelo que eu li, chegou a entregar alguns resultados para outras pessoas que estavam com dor e a pessoa ficou bem. Então, ela já estava à procura de profissionais, de melhorar da dor e etc. Não encontrava. Alguém falou para ela, vai, porque meu marido conseguiu, tá bem, não sei o quê. Foi. A mulher quase morreu. Ela teve um AVC e teve risco de morte. Porque ela fez uma técnica, né, com um profissional que não era habilitado. E é então, muito assim, complicado, porque não é uma coisa tão simples como as pessoas acham que é. Não é. E você tem que saber com quem você está trabalhando, com quem você vai se tratar, né? É um profissional qualificado? Sim. Né? É um profissional que realmente estudou para aquilo. Então, você não é à toa que existem as especializações, né? É o que eu falei no início, né? Eu gostaria muito de estar na área de oncologia, mas o meu psicológico não me deixou. Então, eu não fui para essa área. Né? Isso é bom você então, falar, assim, você que tem saber. especialização para tudo e tem gente para tudo. Eu fiz, na época, uma especialização para grande queimado. Teórico é lindo. A teoria é maravilhoso. Sim. Primeiro paciente, eu fui trabalhar no Andaraí, no Hospital do Andaraí. O primeiro paciente que eu tive que debridar, tive que meter escova numa pele queimada, eu chorava junto. Eu falei, não serve para mim. Só não serve. Você tem outras áreas. Tem gente que fazia, não que você não vai se compadecer. É normal, é do ser humano olhar para um outro sofrendo e sentir, né, tristeza, sentir empatia por aquilo. Mas eu chorava junto, eu sofria junto. Não tem nem como dar apoio para alguém se você está sofrendo desse jeito. Você tem que estar ali e ser forte por aquele paciente, por aquela pessoa, né? Por mais que esteja te doendo, você tem que ser forte por ele, porque ele já está passando por um processo muito delicado, muito difícil, né? Exato. E se você chora ali junto com ele, ou você mostra a tristeza, ele desaba ali. Às vezes ele desiste dele.
Exato. E às vezes a nele. pessoa vai olhar e vai falar, meu Deus, se ela que é profissional tá sofrendo desse jeito, acabou pra Imagina mim. eu que tô sentindo, né? Eu vou morrer. Aí eu falei, não, não é meu caminho, fui por outras áreas, justamente por isso. A gente tem que entender que seu espacinho não é naquele lugar que você achou lindo, achou glamuroso, achou que dava muito dinheiro. Porque muita gente escolhe, Pelo bem que valor. fisioterapeuta escolhe por amor, não tem jeito. É, Mas né? existem aqueles que falam, eu vou fazer cirurgia plástica porque dá muito dinheiro. E não é seu caminho, não é o seu jeito, não é aquilo que realmente te completa. A pessoa tem que achar o que te completa. Exatamente. Eu, por exemplo, foi o que eu falei, eu não segui essa área, né? Mas se chega um paciente para mim que tem vamos supor, uma questão oncológica, né? Como já chegou um paciente, eu avaliei e tal, eu não peguei o caso dele para eu atendê-lo. Veio Eu até passei você. para o próximo, ele veio para mim, mas eu passei pro próximo profissional. Falei assim, olha, você vai fazer com fulano, já indiquei direto, vai falar com essa pessoa, ela tem essa especialização, ela vai tratar de você melhor do que eu. Que bom. E ele foi. E ele ficou assim, maravilhado, né? Então, é você poder passar para o próximo. saber Você o que te tem que cabe. saber. Onde eu trabalho, lá a gente tem outros profissionais, mais fisioterapeutas, né? E cada um com uma especialidade diferente. Então, a gente bom. acaba abrangendo bastante grupo de pessoas, né? Você pode falar onde é? Fica no Estúdio Fisiocor, na Rua Augusto Cardoso, ali na rua do restaurante Excalibur. Sim. Ali pertinho. Então, a gente vai encaminhando, né? Ó, não dá pra mim, não é minha especialização, Esse não é é de minha fulano. área, vamos pro próximo. Mas se também não é pra nenhum que compõe a nossa equipe, a gente vai indicar pro próximo que não tá dentro do nosso estúdio, não tá E na tá nossa fora equipe. daquela clínica. Vamos indicar, porque o importante é aquela pessoa ficar bem. Né? Amanhã depois, se ela precisar de um atendimento, sei lá, que seja de coluna, por exemplo, Sim. ela vai lembrar da gente. Porque ela sabe que a gente tem especialização e sabe que nós fomos honestos com ela e encaminhar ela para quem ela realmente precisava. E não simplesmente reter o paciente ali Mas isso é tão gostoso por de ouvir. questões financeiras. Isso Né? é tão gostoso de ouvir, porque é raro isso acontecer. É difícil. Eu não interessa se eu sei mexer com você ou não. Eu vou mexer porque, afinal de contas, eu quero seu dinheiro. Exato. E é aí que vem os problemas, é aí que vem as dificuldades, é aí que começam, né, as coisinhas erradas. Porque você não entrega um bom trabalho, você suja o seu nome, às vezes você suja até mesmo o local em que você trabalha, às vezes o local nem está ciente do que está acontecendo, né? Sim. O paciente, ele fica desgostoso daquilo, porque ele não se recupera, né? Eu tive uma paciente que, quando eu cheguei em casa, o meu esposo falou assim, o que foi, amor? Aí eu expliquei o que aconteceu, porque eu estava muito triste. Mas a minha tristeza era pelo quadro dela? Era, mas a minha tristeza maior era pela profissão. Entendi. Porque ela tinha uma lesão simples de se tratar. Ela era uma idosa, morava sozinha. E ela fez 2 anos de fisioterapia e não melhorou absolutamente nada. Meu Deus. Quando ela me procurou, foi por uma outra paciente minha que indicou, que era bem mais idosa do que ela, e falou assim, não, vai lá na Michele, porque foi ela que me curou. Curei assim, né? Eu reabilitei, né? Mas o fala, me curou, né? E ela foi. Aí, conversando com ela, ela falou assim, mas você vai fazer o quê? Eu falei assim, bom, a senhora precisa fazer, nesse caso aqui, é realmente fisioterapia, não é RPG nem nada, é fisioterapia. Sim. Aí ela falou assim, mas fisioterapia eu não quero fazer. Mas por quê? Não, porque eu fiz 2 anos de fisioterapia e olha como eu estou. Olha como está o meu cabelo. Assim mesmo, olha como está a minha roupa. Ela estava descabelada, estava suja, porque ela morava sozinha, ela era artesã, idosa, e ela não conseguia se lavar direito. Ela não conseguia levantar o braço para ir até a cabeça. Aí e você isso partiu meu coração porque ela fez 2 anos de fisioterapia com uma lesão simples que ela tinha. E aí uma você lesão mexe com o psicológico, você mexe com o emocional, Exatamente. você mexe com a família. E ela era sozinha.
E eu falei com ela, falei assim, não, mas o que você tem, dá pra gente tratar. Aí eu pedi novos exames para ela realizar. Eu falei assim, olha, eu sei que a senhora tá apertada financeiramente, mas a gente precisa desses novos exames, porque tem muito tempo com essa lesão. Vamos ver se não piorou, porque provavelmente piorou, e eu preciso ver ali o nível ali de piora. Ela refez os exames e tal, ela confiou ali. Ela fez os exames, ela estava na fila do SUS para conseguir fazer a fisioterapia pelo SUS. Quando a vaga dela saiu, ela já tinha feito um negócio de 6 sessões comigo e ela já conseguia se lavar, ela já conseguia pentear o cabelo, o braço dela não movimentava. E quando eu vi, um período depois, uns 2, 3 meses depois, eu indo trabalhar, eu ia de ônibus, foi logo assim no início da minha carreira, eu indo trabalhar e de repente uma pessoa pula em cima de mim. Eu quase caí no ônibus, que ela é bem baixinha e magrinha. Aí ela, muito obrigada, doutora, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, agradecendo pelo processo de recuperação dela, que ela não acreditava mais. Imagina. Né? E ela falou assim, depois que saiu minha vaga lá no SUS, eu só fiz mais 4 sessões de fisioterapia. Olha que para bom. finalizar. Então, assim, às vezes, a gente vê o paciente ali, que ele já está desgostoso daquilo. Até por né? ter passado por profissionais que não são profissionais. Exatamente. E o que aquele profissional fez? E ela ainda falou, ela me mostrou os recibos, porque ela precisava dos recibos. Ela me mostrou os recibos. Eu falei assim, gente, cobrou um valor alto, né? E não fez nada. 2 anos. Acho que é até pior, porque ele 2 fez muita anos. coisa, só que fez muita coisa ruim. Exatamente. Porque talvez se ela Não fez ficasse nada pra ela. quietinha, ela não tivesse piorado. Aí eu falei assim, isso me doeu mais Dói. do que vê-la daquele jeito. Porque vendo daquele jeito, dava para ver que ela poderia voltar a ter a qualidade de vida dela, voltar a ser quem ela era, voltar a fazer o trabalho dela de artesanato. Mas ver aqueles recibos e aquele tempo de fisioterapia que ela fez, 2 anos, e nada ter melhorado, piorou o quadro dela. Né? E eu falei assim, não um pode. quadro emocional. Aquilo dói. Isso dói muito, muito. Porque você não... Como assim? Como que a pessoa conseguiu fazer isso? Da mesma forma que eu acho que não tem preço você realmente conseguir ajudar, reabilitar alguém. É um prazer tão grande, é um carinho tão grande. Eu brinco que eu amava os meus presentinhos, mas era muito maior o presente quando eles chegavam e falavam, tô de alta, de verdade. Uhum. Isso é gratificante, né? É bom demais. É gratificante. Porque é carinhoso. Porque presentinhos, principalmente quando você vai para uma cidade mais interior, ou quando você trabalha num espacinho que é mais simples, até galinha viva eu já ganhei. Saí desesperada sem saber onde eu botava a galinha. Mas é engraçado você lembrar disso, porque é um gesto de gratidão que você não pode nem virar e falar assim, não tenho nem onde enfiar uma galinha, moça, eu moro num microapartamento. Mas é tão bonito, porque a pessoa falou, nossa, eu preciso agradecer de alguma forma a pessoa que mudou a minha vida. Sim. E é uma mudança de vida mesmo, que eu acho que não tem nada pior do que sentir dor. Não tem. Acho que não existe nada pior do que você estar em sofrimento. E quando você vai para uma fisioterapia e você sai andando, sai aliviado, sai sem dor ou com essa dor pelo menos bem amenizada. Só de diminuir, já muda o dia daquela pessoa, né? O ânimo, a vontade de fazer as coisas, a vontade de... Porque tem gente, eu já ouvi, o paciente fala, eu tenho vontade de me matar, a dor não passa. Sim. E olha quão problemático é você não ajudar essa pessoa. Sim, até porque ela está há tanto tempo com dor, aquilo está travando aquela pessoa em basicamente tudo na vida dela, né? Sim. Que seja no trabalho, que seja em casa, que seja na vida amorosa. Aquilo está travando ela e ela já está desgostosa com ela mesma, né? E o psicológico começa a trabalhar. Só que a gente esquece que o psicológico também somatiza na dor. Sim, muita coisa. E quando vê, a pessoa já está tentando um suicídio, porque ela não tem mais motivo de viver. E tenta mesmo, porque o desespero é tão grande que ela só quer acabar com aquilo. Só quer acabar com a dor, né? Não quer continuar ali vivendo daquele jeito. Tem gente que fala, se for para viver assim, eu prefiro não viver. E é verdade. E graças a Deus nós temos profissionais iguais a você que cuidam, que têm o cuidado de, não é o cuidar só da pessoa, mas o cuidado de fazer direito. Sim, exatamente. Na visão sistêmica, na visão holística da coisa, a gente vê toda pessoa com problemas sérios de coluna
como uma rigidez pessoal muito grande. Pessoas que se cobram demais, pessoas que são perfeccionistas demais, pessoas que estão com a sua base, com a sua estrutura, ou são aquelas pessoas que precisam desde nova ser o pilar da casa. Então, mexe com o seu pilar interior, mexe com a sua estrutura de base. Vocês já acabam, querendo ou não, trabalhando esse emocional, esse psicológico junto, porque paciente fala. A gente vai na manicure, a gente fala, Exato. paciente fala. E o que a gente indica? O que você fala para essa pessoa em relação a toda essa base estrutural, essa base dela, do familiar, do si próprio, do se conhecer? Você acaba ajudando nisso também? Então, quando o paciente fala, porque tem aquele que fica quietinho. Sim, aí né? não tem muita opção. Ou aquele que tem medo de falar. Fala uma coisa, mas não fala tudo. Mas quando ele fala, ou quando a gente observa, quando eu observo, eu vou encaminhando e falo assim, olha, você já procurou ajuda psicológica? Já foi um psicólogo? Porque no psicólogo, aí eu explico como que é, porque tem gente que tem um certo preconceito coisa ainda. de ir ao psicólogo, né? Você já foi um psicólogo? Eu mesmo, para responder melhor, eu tive um paciente que ele tinha sérios problemas em casa com um filho. E ele vivia sentindo uma determinada dor. No início, realmente tinha uma desorganização ali, estrutural ali, dele ali, né? Ok. Organizou, fez tudo direitinho, fez a fisioterapia, fez RPG, fez tudo direitinho. Estava de alta. E vira e mexe, ele falava, estou com dor, mas impossível, não tem por que você está com dor aqui, né? O psicológico dele já estava totalmente destruído, digamos assim, Sim. né? Fez os exames, ele fez os exames por conta própria e não tinha nada nos exames. Na avaliação física, em tudo, não tinha nada. Você tocar, não tinha. Aí eu conversando com ele, você já pensou em ir no psicólogo, conversar? Só que aí eu começo a conversar com o paciente. Sim, melhor opção. Não simplesmente encaminho. Converso com ele para ele entender que é uma saída, né? Você já foi, não sei o quê. Ah, não, porque psicólogo é coisa de... Coisa de maluco. Exato. Coisa de maluco, coisa de doido, retardado. É assim que o pessoal fala, né? Ah, não. Teve um período em que ele realmente aceitou. Aí eu tive que ser um pouco mais firme. Que eu falei assim, olha só, se você não procurar ajuda na área em que você precisa, eu não vou conseguir te ajudar. Ótimo. Aí ele falou assim, nossa, mas você tá braba hoje? Aí eu falei assim, não, porque olha quanto tempo eu tô conversando com você. Tem meses que eu tô conversando com você. Sim. E você não quer ouvir. Aí eu falei assim, procura ajuda, senão não vai adiantar. Você vai vir, eu vou te ajudar, momentaneamente você vai sentir de novo. Porque seu corpo tá somatizando. Aí ele falou assim, tá bom. Aí ele procurou. Ele voltou. Não precisou. Quando ele retornou, foi porque ele fez uma outra lesão numa atividade física. E ele falou, aí eu perguntei a ele, e aí, como é que você tá? Daquela questão. Não, depois que eu saí daqui aquele dia, eu botei minha cabeça no lugar, aí eu procurei um psicólogo e eu tô até hoje. Olha que bom. E foi, mas é porque o corpo dele realmente estava somatizando. Então, quando eu enxergo, eu vejo coisas desse tipo que o profissional precisa, aquele paciente precisa ser encaminhado para outros profissionais, que seja um massoterapeuta, como eu indiquei uma paciente esses dias, né? Que seja um massoterapeuta, que seja um psicólogo, que seja uma yoga. Eu vou ir mostrando o caminho para ele, mas isso é não adianta só eu falar. Você tem que falar, você tem que mostrar que é bom para ele. Porque se você só fala, é só mais um profissional que eu vou. É só mais um dinheiro que eu vou gastar. Né? Então, você tem que falar, explicar e mostrar que aquilo realmente é bom para ele. Porque senão ele não vai. Ele vai continuar ali com você e daqui a pouco nem com você. Exato. Né? Então, assim, eu costumo encaminhar. Você disse que atende criança, atende adolescente. Diquinhas para as mães que estão em casa, para poder ajudar essa criança que... Porque hoje a gente já viu até reportagens falando que a postura está sendo modificada mesmo e a ossatura, né? A mudança dessa curvatura da coluna está existindo de verdade por conta de celular, por conta de... Eu sempre peço para botar uma almofada, mas são coisas pequenas dentro desse universo que a gente pode indicar.
que você indica? Então, primeira coisa que tem que ser feita é os pais observarem os seus filhos, olharem para eles. Porque o que se vê hoje é que por conta do celular, da tecnologia, não são todos, mas as crianças as crianças estão sendo deixadas de lado. Dou o celular, acabou, vai ficar quietinha, eu vou fazer minhas coisas, não sei o quê. Então, assim, primeiramente, olhe para os seus filhos, enxerguem eles. Olha se eles estão sentando numa postura correta. Ponha limite de uso de tecnologia, de celular, de computador, né? Porque, querendo ou não, a cabeça está lá na frente o tempo todo. Ou então está lá embaixo o tempo todo, mexendo no celular. Na reportagem eu vi um rapaz, mostraram o raio-x, o pescoço completamente para frente e a cabeça afundada pelo uso do fone por causa do gamer. Sim. Eu falei, gente, olha a que ponto nós estamos chegando. Sim, exatamente. Até porque a criança, ela vai crescer. Enquanto a sua epífise de crescimento estiver aberta, qualquer mudança que ela fizer ali, aquilo ali pode acarretar quando ela estiver lá na fase adulta, depois que essas epífises fecharem, né? Então, observa a postura, como que está sentado, como que tem andado. Ou então, coisas básicas. Você está olhando o seu filho sem camisa, ou a sua filha ali só de sutiã, ou às vezes é muito novinha, só sem a blusinha. Observa a simetria ali dos ombros. Tem um ombro mais alto, tem um ombro mais baixo. Você já viu ali a diferença de um ombro? Já é um momento de você procurar ajuda de um fisioterapeuta, né? Por quê? Porque vamos pensar na escoliose, que tem aumentado bastante. Muita coisa. Né? A escoliose, ela pode ser cirúrgica ou não, né? Então, se você não observa isso na criança desde cedo, né, que ela tem alguma diferença ali, você pode acabar desencadeando uma piora. Você desencadear, não. Você pode deixar aquilo ali piorar sem a sua observação e ela vai acabar vindo fazer uma cirurgia de uma coisa que poderia ser vigiada lá atrás e tratada lá atrás. Hoje eu já escuto crianças falando assim, é que eu tenho escoliose. Aí você fala, não, amor, você ainda não tem uma escoliose, já que dá tempo de voltar atrás, dá tempo de recuperar isso. Exatamente. E quando a criança ela já tem a escoliose, conforme ela cresce de tamanho, a escoliose cresce junto. Sim. Ela não fica parada ali. Então, o fisioterapeuta vai estar ali ajudando para melhorar aquela curvatura. E quando aquela curvatura está estabilizadinha, aí que está o grande erro. Por quê? A criança, às vezes, tem 8 anos de idade. Apresentou escoliose. Aí começa a tratar com o fisioterapeuta. Estabilizou. Tá bonita, tá linda aquela coluna. Meu filho não precisa mais de fisioterapia. Tira ele da fisioterapia. Só que aquela criança vai crescer. E continua. E quando ela cresce, volta. Sim. E piora. Aí vem, porque voltou. Mas porque não fez. Porque por mais que esteja bonitinha aquela coluna, aquela criança vai continuar com o fisioterapeuta durante um tempo para poder manter aquela coluna estabilizada até ela parar de crescer. Enquanto aquela epífise de crescimento estiver aberta, aquela escoliose ela tem a tendência de evoluir. Pode acontecer de não evoluir depois de estabilizar? Pode, mas é raro. Geralmente, ela evolui junto com o crescimento. Eu tive um paciente que ele começou comigo bem novinho, com 7 anos mais ou menos de idade. E quando ele estava lá nessa faixa de 12 anos de idade, ele entrou de férias na escola. Aí eram os pais que levavam ele no atendimento. Ele ia uma vez por mês só para estabilizar. Depois que ele voltou, né, ficou certinho. Ele ficou um mês mais ou menos sem o atendimento. Quando ele ia retornar, ele ficou doente. Em torno, ela ficou em 2 meses e meio, quase 3 meses sem comparecer. Quando ele compareceu, ele tinha dado aquele estirão de crescimento. Nossa. Eu não reconheci. Ele estava sentado na recepção e foi em período de Covid, ele ainda estava de máscara, cortou o cabelo lá em cima, mais alto do que eu. Aí eu dei boa tarde e tal. Aí eu só reconhecia a voz, só que um pouquinho mais grossa, mas reconhecia a voz. Aí eu perguntei para a secretária, é o fulano que está ali? Ela, é. Eu falei assim, gente, eu não reconheci, ele estava enorme.
Aí eu já logo pensei, Pronto, já tivemos tenho um trabalho, problema aqui. tenho trabalho. Logo, foi a primeira coisa que eu pensei, tenho trabalho. E realmente, regrediu. Ele teve que voltar no intensivo para recuperar aquilo que ele ganhou. Uma coisa que ele estava indo uma vez por mês, ele precisou voltar 2 vezes na semana até estabilizar de novo e voltar à rotina que ele tinha. Hoje ele teve alta. Mas Aí o você estirão de pensa, né, crescimento... 3 meses, mas 3 meses numa época errada, no momento errado. Exatamente. Foi o período do estirão de crescimento dele. Ele cresceu muito. Ele era pequenininho, de repente ficou mais alto do que eu, né? Então, assim, acontece. E muita coisa. Muito. Eu digo que um dos maiores problemas que nós temos, principalmente aqui, não aqui em Friburgo, eu digo aqui Brasil, aqui, são as altas de abandono. As pessoas acham que estão curadas, independente de qualquer coisa. Nós temos aumento de serpa absurdo, porque as pessoas começam com antibiótico, no meio do tratamento, falam assim, não estou sentindo mais nada, posso parar meu antibiótico que já estou curada. E aí você tem um aumento de bactérias, um aumento de vírus, um aumento de tanto problema, de tantas doenças que tem agora, justamente por alta de abandono. Na fisioterapia é igualzinho. É igualzinho. Você só não tem uma contaminação. Uhum. Né? A não ser que você trabalhe com fisioterapia respiratória, você só não tem essa troca. Mas, de resto, a possibilidade de você piorar é sempre tão maior. Sim, com certeza. Os pacientes, as pessoas, no geral, elas têm mania de se dar alta em tudo. Né? Não preciso mais desse remédio porque eu estou bem. Mas, peraí, o médico não pediu para você tomar durante 7 dias? Por que você vai tomar 3 dias? Toma os 7 dias. E assim, isso com tudo, né? Às vezes, numa coisa boba que acontece na musculação. Sim. Na musculação. O profissional teve o tempo dele, tirou um tempinho ali, elaborou uma série para você e você vai lá e muda a série toda. Eu falei, mas você tá mudando por quê? Sua série tá perfeita, por que você vai mudar? Né? Então, assim, as pessoas têm essa... não, esse exercício aqui já tá fácil demais. Conversa com um profissional. Para ver se há necessidade, né? Não falando mal de academia, falando mal dessas coisas, até porque eu faço, gosto, e eu acho que é extremamente importante. Faz um trabalho de associação espetacular com nossos trabalhos. Mas as pessoas, elas erram na ideia de acharem que são super-heroínas. Sim. Né? Então, assim, eu entrei ontem para academia, eu vou colocar 10 vezes o peso que eu tenho condições de colocar, porque eu preciso, na semana que vem... tá bombada. Exatamente. Aí você fala, amor, você está se lesionando. Não só a coluna, todo o seu corpo pode ser machucado. Uhum. A coluna é a que mais prejudicada é a que mais nessa sofre. história. Aí você fala, tá, quem está olhando? Por que, coitados dos profissionais que trabalham na academia? Tem 2, 3, 4, dependendo do tamanho da academia, com 50, 60 lá dentro fazendo atividade e é um adolescente falando besteira, né, fazendo besteira aqui, batendo ferro, o outro derrubando, o outro... Ele não consegue dar atenção a tudo. E é exatamente o que você está falando. Fez sua série. Não está gostando dela, não está sendo suficiente para você, conversa com seu profissional. Sim, exatamente. CrossFit, nossa... O que eu vejo no CrossFit, eu passo toda semana pelo CrossFit porque eu faço pole e de vez em quando eu estou escutando um falando, para que você está fazendo isso? Vai se machucar. Você fala lá, ó, por sorte, tem alguém olhando. Mas tem sempre um que, era para botar 20, vou botar 80, eu vou aguentar, eu vou ficar bombado mais rápido, vai... Como é que eu escutei esses dias? Dá um up. Ah, sim. Uhum. Dá um up. Eu falei, dá um up em quê, criatura? Se você só está se machucando, você tá nítido que você não aguenta. Para fazer 12 vezes aquela série, você faz 2 e desmaia. Você está fazendo porque os adolescentes têm muito disso, né? Vai para a academia e tem que mostrar para os meus colegas da minha idade que eu aguento o peso máximo. Uhum. E você que trabalha com adolescente deve ver isso, né? Gente que chega estragando o seu trabalho, estragando o trabalho de um profissional de educação física porque acha que é o supra-sumo dos coleguinhas. Não, acontece muito. Eu tenho um paciente, ele é muito... Quando ele começou, ele via muito o que os coleguinhas faziam, Sim. né? É aquela fase final ali da adolescência. Sim, precisa estar em sociedade, precisa se mostrar. Aí via o que os colegas faziam e queria replicar.
Só que eu conversei com ele e falei assim, olha só. Conversei com ele e com a mãe, olha só. A gente tá aqui, o caso dele era de escoliose. Então, Olha. existem alguns exercícios que não dá para fazer para quem tem escoliose, porque senão piora. Sim. Então, eu conversei com ele e com a mãe dele. Falei assim, olha só, se você fizer isso daqui, você vai piorar. A gente não vai estar te ajudando em nada. Eu não vou te ajudar, os seus pais não vão te ajudar por estar pagando. Pelo contrário, você vai estar jogando o dinheiro dos seus pais no lixo e tirando a vaga de outra pessoa que gostaria de estar sendo atendida. Aí ele olhou assim, nossa, tia. Aí eu falei assim, mas eu tô falando sério. Tô falando muito sério com você. Se você fizer, você não vai melhorar. Porque quando ele procurou o atendimento, ele não sabia que ele tinha escoliose. A questão dele era a estética. Olha. Porque ele se sentia torto. Ele não sabia. Já tinha uma sensação. Ele se olhava, ele se sentia um pouquinho torto. Então ele falou: mãe, eu não gosto disso. E um menino muito vaidoso, só que ele estava caminhando junto com o que os coleguinhas faziam. Só que os coleguinhas podiam fazer aquilo que eles não tinham nada. Talvez não, mas. Né? Mas ele não podia. No primeiro momento ali, ele ignorou. Continuou fazendo. Você está fazendo isso? Não estou. Eu falei assim, jamais. Está sim. Sabe por que tá? Aí eu fui e expliquei nele, ó, por conta disso, não era para estar assim. Porque eles acham que conseguem enganar a gente, né? Aí quando eu mostrei para ele, eu falei assim, qualquer paciente acha. Comecei a tirar foto. Falei assim, olha só como você tá saindo daqui hoje. Eu quero que você chegue para mim semana que vem assim, do jeito que eu tô te deixando. Aí ele voltava na semana seguinte, todo torto, totalmente descompensado. Tá fazendo. Não, as fotos não mentem, né? Aí ele falou assim: eu tô. Eu falei assim: se você continuar, eu não vou continuar te tratando. Você vai ter que procurar outra pessoa que aceite o que você tá fazendo. Aí eu conversei com a mãe dele de novo. Aí ela falou assim: não, agora eu vou pegar no pé dele em casa. Porque eu passei atividade para ele fazer em casa. E ele também não estava fazendo. Quando ele entendeu que ele precisava seguir as orientações, ele simplesmente parou de fazer o que os coleguinhas estavam fazendo e passou a fazer apenas o que o profissional de educação física passou para ele fazer na academia. Passou a fazer as atividades que ele tinha que fazer em casa e fazia o tratamento com a fisioterapia toda direitinho. Ele não precisou passar para a mesa de cirurgia, a coluna dele está intacta. Que bom. Quando ele entendeu isso, aí ele foi seguindo. Porque é muito difícil. Adolescente, assim, é extremamente difícil, porque eles querem acompanhar o próximo. Eu fui para a mesa de cirurgia. No meu caso, não tive muita opção, porque quando a hérnia extrusou, ela rasgou a dura mater e eu precisava suturar essa dura mater. Ela não pode ficar aberta. Então, infelizmente, opção 0. Mas eu fiz de tudo para não chegar nela. Mas numa faixa etária, onde eu achava que eu era super heroína. Então, eu pegava a paciente no colo, eu botava dentro da piscina, eu tirava da piscina, eu botava na maca, eu tirava da maca. Achava que podia. E quando doeu, não tive muito o que fazer. Quando eu senti, né, aquela dor, ela já tinha extravasado, ela já tinha machucado, já não dava mais para fazer. Tive um médico que realmente falou para mim, e aí é a hora que eu brigo muito, que a cabeça faz muita diferença. Que o médico me disse, olha, você talvez não volte a andar. E com certeza nunca mais volta a ter controle de esfíncter. E lembro muito de eu virar para ele e falar, doutor, tem 2 coisas que o senhor não me conhece, eu tenho fé e um pouquinho de conhecimento. E realmente, tudo que eu podia fazer eu fiz. Tanto que hoje eu continuo fazendo atividade física, danço, faço pole, faço até algumas coisas que sempre com preocupação. Hoje você já tem idade suficiente para chegar e falar, olha, quero fazer luta, mas a minha luta tem que ter restrições por conta disso, assim. E realmente dá para fazer tudo. As pessoas acabam não fazendo muitas vezes porque não sabem, acham que podem. Não está doendo, não estou sentindo. Brincadeira de pegar amiguinho no colo, de levantar peso, de fazer... Só acha que pode. E você acaba se tornando o tio chato. É verdade. Né? O terapeuta, o fisioterapeuta, ele se torna um chato, que é o tempo todo falando, não pode, não faz, não vai ser bom para você. Principalmente quando você trabalha, eu digo que ou com muito novo ou com muito idoso.
Porque É o extremo, né? É o extremo. Porque os novinhos, né, não sei beber você vai fazer e pronto, não tem muito. Mas os pequenos que já têm autonomia suficiente para falar, eu não faço, não quero, vou fazer do meu jeito. E os vovôs e as vovós que falam, vivi até aqui é desse jeito, cheguei onde eu tô desse jeito. Quem é você para mandar em mim? É desse jeito. E aí, como é que a gente muda isso? É uma situação bem difícil, né? Para você conseguir mudar. Da criança, eu ainda acho mais fácil do que no idoso. Porque na criança, você leva uma brincadeira junto. Ou, em último caso, tem uma barganha. Sempre tem alguma coisa ali. Agora, por exemplo, eu atendo bastante crianças, né? Criança, adolescente. E, às vezes, eu vou fazer uma postura e eu falo, agora a gente vai brincar de Superman. Vamos lá? Como é que o Superman faz? Aí ele vai lá na postura e eu vou corrigindo. Ele fica na postura, que é exatamente o que eu quero que ele fique. Sim. E eu vou só fazendo as correções, mas ele tá lá na posturazinha do Superman. Agora, e o idoso? Como que você muda? Você vai levar numa brincadeira? Não tem uma brincadeira assim, né? Tem até aqueles que são bem descontraídos e tal. Mas é mais difícil, porque eles são bem tinhosos, né? Então, assim, você vai ter que rebolar, digamos assim. Sim, já escutei, me respeita, minha filha. Para poder conseguir. Mas, às vezes, você tem que deixar muito claro para ele, olha, se você não fizer, eu não vou poder fazer nada. Né? Não vou ter como te ajudar. Mas você vai levando, você conquista ele. O primeiro processo ali é conquistar. Seja no adolescente, seja no idoso. Você tem que conquistar. Porque se você não conquistar, ele não vai junto com você ali. Acho que o seu bom trabalho conquista muita coisa. Sim. Mas a empatia, o carinho, fala, eu sei que está doendo, mas vamos tentar mais um pouquinho. Vamos Dá fazer... um descanso. Descansa um pouquinho, depois a gente continua. Às vezes ele está descansando, está no finalzinho de descanso, você já começou lá, ele está conversando, ele nem percebeu que já começou, que já retornou. Isso é muito bom. Né? Esse carinho, esse cuidado. E eu acho que fisioterapia, pelo menos que eu acho que quando a gente entra para fazer a fisioterapia, é muito isso, é muito a ideia do eu consigo cuidar. Sim. O cuidador num nível amplo. Porque, para quem não sabe, fisioterapia tem todas as áreas. Você encontra fisioterapeuta em qualquer lugar, Sim. justamente por causa disso, né? Quem está aqui pensando em fazer fisioterapia não é só para quem se machuca, não é só para osso, é para neuro, é para pneumo. Tem uma área todas muito as grande. Áreas, Né? Você pode trabalhar com oncologia, pode trabalhar com neonatal, pode trabalhar dentro de hospital, pode trabalhar em clínica, pode trabalhar em casa. Então, as pessoas que ainda não sabem o que o fisioterapeuta faz, dá uma olhadinha, porque faz muita coisa. Diferença. Não deixa ninguém rico. Não deixa ninguém rico, mas deixa numa riqueza de cuidado, de carinho, de amor pela profissão, que só pessoas que realmente querem bem do outro vão fazer de verdade. Não, com certeza. Com certeza. Dicas para as pessoas. O que você tem para dar? Dicas. Vamos lá. Uma delas, né, que eu já havia falado, né, com relação criança e adolescente, observar mais os seus filhos, né, os seus sobrinhos, né, às vezes até o amiguinho dos seus filhos, né, observar a postura como eles estão. A atividade física é importante, é muito importante para você se manter bem e saudável. Alimentação, então, nem se fala, consumo de água, né? Sentiu dor, não espera a dor piorar ou travar para procurar ajuda. Procura assim que ela aparece, porque é o que eu sempre falo para quem está ao meu redor e para os meus pacientes. A dor, antes dela aparecer, ela te dá um sinal. Você tem que ficar alerta a esse sinal. Poxa, eu não sentia isso, por que eu senti? Pela terceira vez. Alguma coisa está desorganizada. Então, teve um sinal, já procura a ajuda de um profissional. Um profissional qualificado, um profissional de sua confiança, mas procura, não deixa passar. O passar é pior. Que às vezes você vai passando e toma um remedinho aqui e outro ali. O remédio, dependendo do que for, o remédio só vai remediar. Pronto, não vai tratar. Não, eu acho que até pior, ele vai mascarar muitas vezes alguma coisa. E mais cara. E mais cara. Quando você realmente vê, nem remédio mais vai segurar.
Aí você, às vezes, precisa ir para uma mesa de cirurgia que não tem para onde correr ou ficar durante muito tempo fazendo tratamento. Aí aquele pacote de tratamento é fisioterapia, é medicamentoso, é médico daqui, é educador físico do outro lado. Você vai ter que fazer um pacote, às vezes, para você se tratar. E não são remédios simples, não são remédios... Hoje a gente sempre fala, né, que um remédio come certo uma coisa e estraga outra. Os remédios para a coluna, principalmente, são remédios fortíssimos. Muitos. E vão te trazer outras sequelas, outros problemas, com certeza. Tem consequências. Tem. Né? Tudo tem consequência. Então, fique alerta aos próprios sinais que o seu corpo te dá. Né? Isso é importante. Eu sempre falo aos meus pacientes, tem o sinal. Ótimo. Então, quem está em casa... sentiu dor, sentiu que está estranho, sentiu que está tortinho, né? Porque a gente vai falar exatamente da forma que eles pensam. Estou estranho, estou tortinho, estou com dificuldade de fazer algum movimento. Eu acordo, sei lá, acordo de lado, eu acordo torto, eu acordo com dor. Às vezes eu não acordo com dor, mas acordo pesado. Isso tudo é bom a gente dar uma olhadinha e falar, opa, não sabe o que é? Procura um bom profissional, Exatamente. Procura uma pessoa. Se puder procurar a Michele, melhor. Mas procura um bom profissional. Com certeza. Que vai te mostrar até o caminho que você deve seguir. Porque às vezes não é nada mesmo. Sim. E às vezes sim, é alguma coisa, às vezes de cara não parece nada, é uma coisinha simples, mas já é algo muito grande. E lesões na coluna não são brincadeiras, problemas na coluna não são brincadeira. Você ficar dependente de outra pessoa por conta de coluna não é prazeroso para ninguém. Nem pouco. E coluna te deixa, muitas vezes. A coluna machucada, esclarece para as pessoas que eu acho que você falando é muito melhor. Né? Vai te dar dor nas pernas, o que mais que dá? Dependendo da região que você machuca a coluna, né? Ela pode machucar o seu corpo por inteiro. Mas você pode ter dormência nos braços, dormência nas pernas, dor irradiada desde a cabeça, né, até os dedos das mãos. Também nas pernas, dor irradiada lá da lombar até as pernas ou uma perna só, nos pés, né? Então, assim, é uma consequência de coisas. É queimação, é uma pontada que você sente o tempo todo, né? Então, assim, tem muitos sintomas, né? Fora que, às vezes, você pode simplesmente travar. Você vai pegar algo que caiu no chão e você não consegue voltar. O que aconteceu? Né? Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer se você não ficar em alerta quando você sente alguma coisa. Não é para a pessoa ficar neurótica, deixa eu prestar atenção em tudo que acontece, não é isso. Mas se sentir algo diferente no teu corpo, a gente tem que conhecer o nosso corpo. Né? Se sentir algo diferente, já fique em alerta. Opa, eu não sentia isso, então agora eu tenho que prestar atenção. Por que minha mão está ficando dormente? Né? Então, por quê? O que está acontecendo? Está irradiando uma onda de choque no meu braço? Né? Não era normal isso. Alguma coisa está errada. Então, procura ajuda, porque quanto mais cedo você procurar, mais cedo você trata e mais fácil, mais rápido você tem um diagnóstico ali para você poder fechar ali o seu quadro, né? E você continuar vivendo, tendo qualidade de vida. Eu acho que é isso que a gente procura, né? Qualidade de vida, sempre. Michele, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. É maravilhoso. Michele estava aqui me enrolando um tempo para vir e é bom perceber que é maravilhosa essa conversa. Eu sou suspeita porque eu gosto de falar disso, eu gosto da fisioterapia. Realmente foi minha primeira casa e é apaixonante. É muito bem-vinda essa dica, né? Essas dicas todas são muito bem-vindas. A pessoa entender que a fisioterapia não é uma brincadeira, ou é ir lá botar gelo e fazer só meia dúzia de movimento. Não é isso. É muito mais. É todo um diagnóstico, é todo um trabalho, é toda uma equipe trabalhando junto exatamente para o bem-estar, para uma vida saudável, para uma vida plena e para uma vida longa. Né? Muito tempo você pode fazer fisioterapia até numa ideia de ter uma vida muito mais saudável, muito mais tranquila durante muito tempo da sua vida. Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Passa de novo o seu contato para todo mundo, por favor. É 99208-4705, DDD 22. O Instagram?
@Michele Munier. O Instagram eu não uso muito para profissão, mas consegue me contactar lá por lá também. Mas se a gente vê as fotos bonitas. Não tem problema. Meninos, muito obrigada. Muito obrigada realmente por estarem aqui. Indiquem aquela pessoa que você já ouviu falar que sente dor, que incomoda, que tem uma pontadinha, que tem isso, tem aquilo. Manda o vídeo. Manda para essa pessoa. Manda para todo mundo que você conhece, que eu tenho certeza que hoje vai ajudar muito, muito, muito esse episódio. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês e até o próximo.